Salve, salve família amada, irmãos e irmãs desse planeta lindo chamado Terra. Bem-vindos, eu sou Felipe Fazano e a divina receita de hoje é lasanha de berinjela. Para começar a fazer essa deliciosa receita de lasanha de berinjela, então usei 3 berinjelas grandes, fatiei elas com cerca de 2 centímetros de espessura e deixei elas marinando numa misturinha com shoyu, um pouquinho de água, azeites, todos os ingredientes usados nessa receita e o método de preparo vão estar tudo na descrição do vídeo. Uma receita simples e deliciosa. Então agora eu vou colocar um fio de azeite no fundo do nosso tacho. Então vamos colocar as berinjelas aqui. Como é que nós vamos dar uma seladinha nela, uma breve fritadinha. Não é para ela fritar muito não é para queimar. Só vai dar uma selada. Quando ela começa a escurecer, é o ponto de virar. Então, ó, essa do meio, por exemplo, onde está o foco do fogo, ela já selou. Ela começou a dar uma fritadinha, mudou de cor. Então, uma seladinha nela. Sela os dois lados. E essa selada, o que vai fazer? Vai ajudar todos os temperos da marinada a grudar nela, além de criar mais uma camada de sabor. A berinjela ela age como uma esponja. Então você vê que a maioria do azeite que tinha no fundo, que na hora que eu joguei a berinjela fez tsh, e deu aquela espirradona, ele já secou. Então não tem problema, pode colocar mais um fiozinho de azeite, ele vai começar a meio que borbulhar de novo. O fogo tá baixo, então eu vou virar as que faltaram virar. Vale a pena às vezes mudar elas um pouco de posição, então a que estava na ponta eu trago pro meio. Então nossas berinjelas já estão bem seladinhas, estão no ponto. As mais fininhas elas já estão quase desmanchando, que não tem problema. Na hora das camadas elas vão ficar perfeitas. Então agora eu vou tirar elas e vou espalhando elas aqui num outro refratário, numa outra assadeira. Um pouco de cuidado para elas não desmancharem por completo. Se elas começarem a abrir um pouquinho na parte da semente, não tem problema. Continua tirando elas, espalhando assim para elas resfriarem. Se a gente amontoa todas uma em cima da outra, o calor de uma vai passando para a outra e elas não param de cozinhar. Lembra que eu falei antes que as mais grossas demoram um pouquinho mais? E que essa aqui está bem inteirinha ainda. Ela já está selada, mas está bem inteirinha. Assim que a gente quer, porque ela vai servir como se fosse a massa da lasanha, né? Ela faz quase que um 2 em 1. Ela é a massa e o recheio da lasanha. Então só uma dica rápida, que quando eu vou fatiar as berinjelas, eu coloco elas em pé, eu tiro primeiro as laterais, que é a parte da casca, porque eu não quero casca no fundo das fatias, assim, ó, por exemplo. Aqui seria um ponto que teria uma camada de casca aqui, e ela ia impedir na hora de cortar as fatias da lasanha, os pedaços da lasanha para servir, aí ia ficar um pouco difícil. A casca ela tem uma textura, ela é deliciosa, é cheia de nutrientes, eu salvei, vamos utilizar em outras receitas, mas ela atrapalha um pouco na hora de servir, na hora de montar o prato dessa lasanha de berinjela. Então agora o próximo passo eu vou fazer um molho de tomate. Eu vou usar uma passata de tomate, um tomatinho batido, bem lisinho, para fazer o meu próprio molho com o meu tempero. A panela já está quentinha, então vou adicionar um fio de azeite no fundo, cobrir todo o fundo da panela, abaixar um pouco o fogo, já está bem quente. Vou adicionar a cebola. Então aqui tem uma cebola média bem picadinha. Vamos deixar aqui um minutinho. E a cebola começou a ficar translúcida, a perder a cor dela. Eu vou colocar agora 6 dentes de alho espremidos, ou bem picadinhos, pequenininhos. Então a cebola e o alho já estão bem fritinhos, já estão no ponto. Agora eu vou colocar o alho poró, fatiadinho. Aqui tem 2 talos grandes de alho poró. Vou misturar ele bem com o alho e com a cebola, que já estão bem fritinhos, mas não caramelizou muito. Começou a ficar dourada a cebola, e o alho começou a fritar e ficar também douradinho. Começou a grudar no fundo da panela, eu já adiciono o alho poró e mexo bem. Então eu sempre gosto de começar a temperar na hora que o alho, a cebola e o alho poró tá fritando, que eu vou adicionando camadas de sabor. Então se eu precisar acertar o sal, a pimenta no final, não tem problema. Mas agora eu já vou colocando os outros temperos, por exemplo, um pouquinho de shoyu. Aqui tem 100 ml de shoyu, mas eu não vou colocar tudo. Eu vou colocar cerca de 2 colheres de sopa de shoyu. O shoyu ele vai agir agora
para deglaciar também o fundinho que começou a grudar. Então eu mexo bem, uso o líquido do shoyu para soltar o fundo, dou uma raspadinha no fundinho que começou a grudar. Agora que o shoyu já reduziu bem, já quase começou a grudar de novo o fundo, continuar adicionando os temperos. Então vou colocar pimenta do reino fresca, moída na hora, açúcar mascavo eu estou colocando agora. Esse aqui eu estou usando um açúcar mascavo orgânico. Eu adoro utilizar ingredientes orgânicos. Então agora que o alho, a cebola, o alho poró já reduziram bem, né? O shoyu já foi bem incorporado, o açúcar mascavo já derreteu. Agora eu vou colocar um pouquinho, cerca de 1 colher de chá de páprica defumada. Uma páprica defumada deliciosa, ela tem um aroma bem marcante, ela vai dar um toque especial no nosso molho de tomate. Vou colocar uma pitadinha de sal, porque o shoyu já é salgado. Então agora eu só coloco uma pitadinha e vou adicionar os tomates batidos ou a passata de tomate. Mexer bem para ficar tudo bem misturadinho, bem homogêneo, né? Para que todo o aroma, todo o sabor do alho, da cebola, do alho poró seja incorporado no molho de tomate. Agora eu vou manter em fogo baixo, eu quero que vai apurando o sabor, vai reduzindo um pouquinho, mas vamos deixar aí por mais 8 a 10 minutos esse molho de tomate apurando todos os sabores e aromas. Então agora vamos para uma parte que eu acho super divertida, que eu adoro fazer, que é montar as camadas da nossa lasanha. Então a gente começa com as berinjelas, né? Vamos fazer uma camada de berinjela no fundo. Então vou pegando as fatias e vou alinhando no fundo da assadeira. Peguei uma assadeira média. Essa receita ela vai servir de 4 a 6 pessoas, dependendo do tamanho da fome. Quantidade de berinjela suficiente para cobrir o fundo da assadeira. Agora uma generosa quantidade de molho. Gosto de colocando o molho por cima de cada berinjela. Depois, naturalmente, conforme eu for adicionando os outros ingredientes das camadas por cima, esse molho vai se espalhar e vai cobrir tudo. Então se eu coloco ele em cima da berinjela assim, já é a quantidade ideal. Então agora vem montando as camadas, o próximo ingrediente é o requeijão cremoso. Eu vou usar uma bisnaga, vou fazendo umas tirinhas assim, ó. Assim que eu gosto de fazer. Se você prefere fazer bolinhas, se não tem assim na bisnaga, quer fazer com colher, não tem problema. Se não tem assim e tem um requeijão de pote em casa que você gosta de usar, usa o que você preferir. Eu acho que assim fica mais fácil, fica mais homogêneo. Consigo ir fazendo as tirinhas assim uma do lado da outra, controlando o espaçamento entre elas. Um espaço mais ou menos de um dedinho entre uma camada e outra, entre uma tirinha e outra. Então esse é um queijo Minas padrão feito na Serra da Canastra, famoso pelo meia cura, mas esse Minas padrão de lá também é muito bom. Fazer assim. Agora mais uma camada de molho de tomate e por assim vai. Vou montando as camadas, colocando o molho por cima das berinjelas, depois o requeijão cremoso, depois o Minas padrão. E eu vou mostrar para vocês como eu vou finalizar com o queijo parmesão ralado. Utilizei também o queijo nacional, que eu adoro, que é um que vem em uns cilindros assim. Para ralar e gratinar, na minha opinião, ele é o melhor que tem. E por assim vai, já já eu mostro para vocês como que a montagem da lasanha ficou no final. E aí a gente coloca para gratinar e mostra o resultado final, em prata, e se delicia. Eu tenho certeza que vai ficar deliciosa. Já fiz 3 camadas de berinjelas com molho de tomate, queijo Minas padrão. E agora, finalizar, vou fechar com o parmesão ralado. Então vou colocar uma boa quantidade de parmesão ralado para cobrir quase todo o molho. Por que eu estou falando quase? Porque eu gosto de deixar um espaço às vezes, que daí na hora que gratina, esses espaços que vão fazer o molho dar aquela borbulhada e ficar uns pedacinhos de molho misturado com queijo torradinho por cima, com água na boca. O molho de tomate ficou sensacional, a páprica defumada dá um toque extraordinário. Então já está aqui, essa lasanha de berinjelas já está pronta para ir para o forno. Agora eu vou colocar no forno alto. Se você tem forno elétrico que tem a função gratinar ou dourar, eu indico utilizar isso porque a berinjela já está selada e grelhada, né? Foi marinada e depois grelhada. E o molho de tomate já foi todo cozido também, já está com sabor bem apurado. Então agora é principalmente para gratinar, não necessita de ficar muito tempo no forno cozinhando.
Demorou? Vou colocar no forno e na hora que estiver pronto, na hora que estiver gratinadinho, delicioso, pronto para servir, eu mostro o resultado final e a gente prata e come. Voilà! Aqui está a nossa divina lasanha de berinjela gratinada. Exatamente no ponto que eu queria. Lembra que eu falei de deixar uns pontinhos abertos pro molho? Dá justamente esses pontos queimadinhos que, nossa, na minha opinião, nossa, esses pontos são a parte mais deliciosa da lasanha. Essa misturinha de queijo com molho é sensacional. Então eu vou cortar ela. Ela serve 6 pessoas tranquilamente, dependendo da fome, até 8, viu? Para servir essa lasanha de berinjela, hoje eu escolhi servir ela com um pão italiano rústico, mas fica à vontade para servir ela, para comer ela da maneira que você gostar mais, que quiser mais. Tem gente que adora a lasanha de berinjela com arroz para poder pegar um pouco do molho, com os queijos derretidos. Então um arrozinho também fica uma delícia. Eu particularmente adoro comer ela com pãozinho, porque eu adoro comer essa lasanha de berinjela como se fosse uma entrada, assim, um petisco. Então tem uma baguete rústica aqui, italiana. Então, minha sugestão, esse tipo de empratamento quando vai servir com um pãozinho, faz uma altura, com as fatias de pão, um pouco grossas, e aí assim a gente consegue ver a berinjela e o pãozinho. Agora chegou a hora boa, tão esperada, vamos provar essa deliciosa lasanha de berinjela. Matheus, chega aí. Chato pra comer, como diz um amigo. Coisa, não. Beleza, meu mano? Mas acho que sua comida deve estar boa, velho. Espero que sim. Tomara que Obrigado. seja. Tamo junto. Fica à um vontade, corta um pedaço, arranca uma lasca de pão com a mão. Faz do jeito que você quiser, que você gosta mais de comer. Muito mole, muito queijo. Muito delícia. Parabéns. Parabéns. Gente, muito bom. Façam em casa. Valeu, mano. Galera, essa foi a receita de hoje. A minha versão de lasanha de berinjela gratinada, servida com pãozinho rústico italiano. Espero que vocês tenham gostado. Faz em casa, me manda foto. Segue lá no Instagram também, por favor. @FelipeFazano, tudo junto, Fazano com S. Tem outras fotos, outros posts, faço algumas lives, faço algumas coisas relacionadas à gastronomia, relacionadas à consciência, relacionadas à espiritualidade, as coisas que eu sinto, que eu quero compartilhar. Valeu, um beijo no coração.